Nós temos um grupo de doenças que se chama doenças negligenciadas ou doenças transmissíveis relacionadas com a pobreza, que tem em comum o fato de atingirem de maneira desproporcional as pessoas mais pobres. Ou seja, podem atingir qualquer pessoa, mas todos os dados, número de casos, incidência, prevalência, são muito maiores em populações mais pobres, porque geralmente elas estão associadas com determinadas condições, falta de acesso a moradia adequada, falta de acesso a condições sanitárias adequadas, ou seja, determinadas condições que as pessoas mais pobres estão mais submetidas. Nessas doenças, eu diria que a gente tem dois grupos. Tem um grupo, um subgrupo, né, nesse caso, que a gente precisa de mais desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, a leishmaniose visceral. Nós precisamos desenvolver talvez vacinas para os cães, remédios melhores e assim por diante. Mas nós temos um grupo dessas doenças para os quais nós já temos medicamentos adequados, já temos testes. Nesse caso, o desafio é fazer com que o sistema de saúde rompa as barreiras e consiga fazer com que a população mais vulnerável tenha acesso a essas tecnologias já disponíveis atualmente. O Ministério da Saúde, por isso, lançou um plano integrado em 2011 para a eliminação de várias doenças que podem ser eliminadas enquanto problema de saúde pública no curto prazo. Por exemplo, a hanseníase. A hanseníase, nós já temos um bom tratamento para a hanseníase, capaz de reduzir muito os indicadores se os municípios onde essa doença ainda é um problema assumirem efetivamente o compromisso de detectar o caso, de buscar os contatos daquele caso, porque senão a gente vai tratar aquela pessoa, mas os familiares ou vizinhos dele que têm a doença também vão continuar transmitindo para outros e assim por diante. Nós achamos, e há vários estudos demonstrando isso, que essas doenças elas têm uma relação de círculo vicioso com a pobreza. Os mais pobres adoecem mais, e quando adoecem, como geralmente são doenças crônicas, algumas delas são doenças incapacitantes, eles continuam ou ficam mais pobres exatamente porque adoeceram. Então, conseguir quebrar esse círculo é uma contribuição importante do setor saúde para a eliminação da pobreza extrema em nosso país. Por isso que nós temos assim, uma boa evidência atualmente de que a expansão do Programa Saúde da Família, por exemplo, ajudou muito no próprio controle da tuberculose. Nós temos aí 25% dos casos de tuberculose do Brasil também estão no cadastro único. Ou seja, se exatamente esses 25%, que são os mais pobres, às vezes moradores de rua, às vezes pessoas que têm problema de alcoolismo, estão também recebendo apoio social, é muito mais provável que eles terminem o tratamento de tuberculose e não abandonem no meio, e com isso a gente melhora tanto a condição deles individualmente, como também a gente diminui a possibilidade de transmissão da tuberculose na comunidade. Da mesma maneira, várias outras doenças, né? E a gente tem atuado tomando os municípios mais pobres do Brasil. Fizemos esse ano pela primeira vez, né, que a gente faz isso no Brasil, né? Examinamos mais de 1 milhão de crianças para ver se tinha hanseníase ou não, já detectamos mais de 100 casos, e aí a criança é usada como um indicador de que se tem uma criança com hanseníase é porque teve um adulto muito próximo a ela que transmitiu. Então, provavelmente, na família dela e na comunidade dela tem casos de hanseníase que o sistema de saúde não tinha identificado. Então, nós estamos usando essa detecção nas crianças para identificar áreas nas comunidades onde a gente precisa fazer chegar a ação de detecção e tratamento da hanseníase. E fizemos também nos municípios pobres do Brasil e nas áreas pobres dos grandes municípios o chamado a quimioprofilaxia das geoelmintíases, né? Uma coisa simples, é dar um comprimido de albendazol, uma droga absolutamente segura e muito eficaz para as crianças. Isso reduz a prevalência das geoelmintíases e faz com que as crianças tenham uma condição melhor de saúde, inclusive do próprio desempenho escolar. Ao invés de fazer com que cada criança dessa fosse numa unidade de saúde, fizesse exame, tomando o tempo da mãe dela ou do pai dela, fazendo com que ela gastasse dinheiro, às vezes, de transporte, a gente já faz preventivamente nas áreas mais pobres, porque vários estudos indicam que nessas áreas pobres até 70% das crianças podem ter geoelmintíase. Então nós substituímos uma estratégia inadequada que criava barreiras, que dificultava o acesso das pessoas por uma estratégia muito mais eficaz e distribuir na própria escola para todas as crianças daquelas áreas o albendazol
tratando e prevenindo as GeoMTs. Então, acho que o Brasil está avançando muito nesse tema também das doenças negligenciadas e cremos que é uma contribuição importante que o setor saúde está dando e pode dar ainda mais para reduzir essa carga excessiva, desproporcional que os mais pobres têm de algumas doenças no nosso país. O Ministério tem procurado atuar de maneira integrada com outros ministérios, né? No caso do Ministério da Educação, para ações nas escolas, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, para aquelas doenças que precisam de mais investimento em desenvolvimento de novas ferramentas. E principalmente nós temos procurado fazer um bom mapeamento de onde se encontram essas populações. Isso é muito importante, como essas doenças não se distribuem de maneira equitativa dentro de uma cidade grande, atuar naqueles bairros onde o problema é maior vai garantir muito mais eficácia, né? E uma estratégia fundamental que vale não só para essas doenças, mas para todas as doenças hoje que a gente trabalha com prevenção e controle, que é a integração com a atenção básica de saúde. Um dos problemas da persistência dessas doenças em algumas cidades era a excessiva centralização do diagnóstico e tratamento. Se nós temos hoje no Brasil mais de 100 milhões de pessoas cobertas com a estratégia de saúde da família, não faz sentido que nas áreas de alta prevalência de tuberculose ou de hanseníase, por exemplo, a equipe de saúde da família não seja aquela equipe que faz o diagnóstico e tratamento. Isso legitima a equipe, reduz uma barreira, faz com que as pessoas não precisem gastar dinheiro, perder dia de trabalho indo para o outro lado da cidade, atrás de um centro especializado. Então, a integração com a atenção primária da saúde é fundamental para que a gente consiga ter êxito nessa tarefa de eliminação dessas doenças.